Olá, sou o Felipe, diretor da PDA Esportes. A gente vai passar aqui hoje nosso congresso técnico para a etapa Guaratuba do Circuito Ocean, segunda etapa da temporada 2026. Vou passar hoje umas informações prévias para os atletas se prepararem, se organizarem para a prova. E aí no dia da prova, 15 minutos antes de cada largada, a gente faz o briefing técnico específico para cada prova, né? Orientando sobre as largadas, as chegadas e o percurso, tanto da corrida quanto das provas de natação. Então hoje essas informações aí para vocês se organizarem já para o dia do evento. A gente tem aí uma previsão do tempo para o final de semana bem boa. Para domingo, uma condição de sol com um pouco de nuvens, mas numa temperatura alta, né? Então a gente deve ter aí bastante calor para o domingo de manhã. Temos uma condição de vento norte ali para sábado um pouco mais forte, mas para domingo já a parte da manhã um pouco mais tranquilo, ainda numa direção norte. Que ainda fica um pouco mais protegido ali no local da nossa prova. Então, né, dependendo da intensidade, pode ficar com o mar um pouquinho mais mexido, mas ainda assim numa direção um pouco mais abrigada. A gente tem aí uma previsão de ondas bem baixas, então a gente deve ter uma condição bem tranquila para o mar de Guaratuba. Então, uma condição bem boa, bem favorável para o nosso evento. Temperatura da água está marcando aqui pelos aplicativos 26 graus. A gente vai fazer estava marcando 26 e agora está marcando 27. Na semana passada eu tive em Guaratuba também, né, mergulhei e a água está bem quente. Então, mas no sábado a gente faz a medição no local, medição oficial, e aí a gente confirmando essa temperatura, a gente confirma também o uso da roupa de borracha ou não. Bem provavelmente, né, o site do Surfguru ele mantém ali uma previsão da temperatura da água sempre bem próxima com o real. Então, de acordo com o nosso regulamento, quando a temperatura da água está acima de 24 graus, fica proibido o uso da roupa de borracha ou da roupa de neoprene. Seja manga cavada, manga longa, calça, bermuda, qualquer peça de roupa de borracha, né, roupa de neoprene. E isso para todas as idades, incluindo atletas com mais de 60 anos. Então, assim, bem provável que seja proibido o uso da roupa de borracha, apesar da gente, né, ter a comunicação oficial no sábado pelo Instagram, mas já fiquem orientados que bem provavelmente vai estar proibido. Dificilmente a temperatura da água vai estar 2, 3 graus a menos do que mostra no site aqui do Surfguru. Então, né, se confirmando essa temperatura, estará proibido esse uso da roupa de borracha neoprene, seja de qualquer modelo, seja de surf ou de específica para natação, mais fina. O que é permitido são os trajes específicos de natação, os fast, ou uma lycra, né, pessoas mais idosos que sentem mais frio podem usar uma camiseta de lycra, mas só as roupas de neoprene, calça, bermuda ou manga longa, manga cavada, essas roupas vão ser proibidas. Falando sobre a programação, né, em virtude aí da quantidade de atletas inscritos para essa etapa, né? Infelizmente a gente teve um número bem baixo para essa edição, então a gente ajustou a programação do evento para que acontecesse tudo no domingo de manhã, né? Então, com menos atletas a gente conseguiu ajustar esses horários, tá?
Então, acessando lá no site circuitoocean.com.br/Guaratuba, a gente tem já tem os horários, né, atualizados, e no Instagram também já tem um post com a programação ali atualizada. Então, mas eu só vou repassar aqui os horários principais. A gente passou a largada das 6h30 para as 7 horas. Então, às 7 horas a gente tem a largada da corrida e da caminhada junto. Os atletas que estão inscritos na caminhada vão fazer juntos. E do aquatlon também a largada, do aquatlon adulto, também a largada às 7 horas. Então, às 7 horas larga o aquatlon para iniciar a prova de natação, e a galera da corrida inicia, e a caminhada de 3 km iniciam as suas provas. Às 7h30 a gente manteve, né, a largada do 3.000 metros de natação. E aí as provas de 200 metros, tanto infantil quanto adulto, aquatlon infantil e corrida kids, que a gente passou tudo para o domingo. Então a largada do 200 metros, tanto adulto quanto infantil, e da largada do aquatlon infantil, a gente passou para as 8 horas. Né? Então, enquanto está acontecendo a prova de natação de 3.000, a gente faz a prova do 200 metros e do aquatlon infantil. E aí, 8h15, a largada da corrida kids. Tá? Então, essas três alterações, né, das provas de sábado. Do 750 a gente antecipou um pouco a largada para as 9 horas, e do 1.500 também a gente antecipou, e aí em meia hora, a largada, que era 10h15, a gente antecipou para 9h45. Tá? Então, né, uma programação ajustada ali e um pouco mais enxuta também, né? A gente deve ter um período menor de competição. Né? Então, esses são os horários. A recomendação, né, pelo regulamento, é que os atletas estejam no mínimo 30 minutos antes da largada na arena, e as entregas dos kits, que aí também vai ser toda no domingo. Tá? Então, a partir das 6 horas da manhã a gente começa a entrega dos kits, e aí a gente vai respeitando os horários específicos para cada prova. Então, primeiro a gente entrega ali os kits da corrida e do aquatlon e da caminhada, aí depois a do 3.000, depois a das crianças e do 200 metros adulto ali, aí depois das 7h45 às 8h45 da prova de 750, e das 8h45 às 9h30 o horário ali para entrega dos kits da prova de 1.500. Então a gente vai priorizando esses horários. Claro que a gente conseguindo liberar, ou não tendo tanto movimento em horários específicos, a gente consegue entregar kit de outras provas que não estejam dentro do horário, né? Mas a gente vai priorizar sempre esses horários para que atletas não se atrasem ali, né, na sua prova específica. Da premiação também a gente ajustou alguns horários, então vocês podem conferir lá específico, toda a programação no site, ou no post no Instagram. Retirada dos kits obrigatório para todos os atletas, mesmo os atletas que compraram o kit econômico sem a camiseta, né? Então todos os atletas precisam retirar o seu kit de prova, que inclui lá para os atletas de natação a tornozeleira com chip, e para os atletas do aquatlon e da corrida e caminhada o seu número de peito com o chip. Tá? Então todos os atletas precisam fazer essa retirada do kit. Para os atletas do aquatlon ainda tem um momento lá de fazer o check-in da prova. Então vai primeiro retirar o seu kit, pegou lá o seu número de peito, e aí tem um momento do check-in. Para os atletas do aquatlon a gente tem uma área de transição. Cada atleta tem um cestinho específico com a sua numeração,
aonde vai deixar lá nesse cestinho os seus itens para corrida. Vai fazer a sua natação, vai sair da natação, vai iniciar a transição, e aí nessa transição vai ter a área específica da transição lá com o cestinho, e onde você vai deixar antes da prova de natação, né? Vai deixar os seus itens para corrida, vai deixar o tênis, vai deixar o número de peito e uma camiseta para quem quem não estiver nadando de macaquinho. É obrigatório, né, correr a prova da corrida do aquatlon com o dorso vestido, né? Então precisa estar com uma camiseta, ou as mulheres de maiô, e com o número de peito fixado na frente. E também com o tênis. Então vai deixar o tênis, o número de peito, pode deixar lá uma toalha, pode deixar um gel, como preferir. Cada atleta vai ter o seu cestinho específico, e aí tem ali os horários das 6 até 6h45 para fazer esse check-in. E aí depois da prova tem um horário do check-out, né, de poder entrar ali na área de transição e retirar os seus itens da natação, né? Então saiu da natação, vai deixar lá a touca, óculos, boia de sinalização, quem usar, que é opcional, e aí pega os seus itens da corrida e vai para a corrida, tá? Então a gente tem esse momento específico. Os atletas do aquatlon duplas também precisam fazer esse check-in com o árbitro, né? A dupla não vai deixar lá os itens da corrida, porque o atleta da corrida já vai estar pronto, mas precisa manifestar lá a presença para o árbitro do aquatlon, que a dupla está presente. E aí no briefing técnico específico da prova, a gente vai fazer orientação lá de como que é a dinâmica da transição. Os percursos a gente vai mostrar, né? A gente vai estar lá com as boias sinalizando, e aí a gente faz essa orientação específica em cada prova. Basicamente, percurso do aquatlon e do 750 um triângulo, percursos do 1500 e 3000 é um retângulo, sendo que o 3000 vai dar 2 voltas. E aí o percurso da caminhada, corrida e a corrida do aquatlon é um percurso basicamente pela areia, toda a faixa de areia da Praia de Guaratuba. A gente atravessa para a Praia Brava, tem um pedacinho lá, no máximo 500 metros, dentro da Praia de Guaratuba, e aí retorna pelo calçadão ali da Praia Brava, e já depois acessa de novo, retornando pela praia, pela Praia de Guaratuba, ali pela faixa de areia. Dependendo da condição ali da altura da maré, a princípio a maré nesse horário está marcando bem baixa, então a gente deve ter uma condição ali no horário da prova para fazer todo o percurso pela faixa de areia, mas a gente tem um trechinho ali perto de um posto de guarda-vidas, que é onde a faixa de areia fica bem curta e às vezes a maré está batendo no costão. Caso, né, não esteja viável ali esse trecho, a gente faz um contorninho por cima ali pelo calçadão, e depois já em seguida retorna para a faixa de areia. Mas aí, de acordo com a condição, a gente vai estar lá com os staffs orientando ali os atletas. Isso em relação ao percurso. Prova de natação, é obrigatório o uso da touca de natação, então todos os atletas têm que estar com touca. A gente recomenda, né, preferencialmente toucas claras e vibrantes, que ajuda a equipe de segurança na identificação do atleta em água. Né, a organização não fornece a touca, a gente tem a touca comemorativa do evento, que está à disposição para os atletas que quiserem ter a touca comemorativa desse ano comprarem, mas a gente não fornece, mas ainda assim é obrigatório o uso da touca. Cada um pode usar a sua touca do seu clube,
da boia de sinalização é obrigatória para as provas de 200 metros, tanto infantil quanto adulto, aquátlon infantil e os 750 metros. Então, essas 3 provas é obrigatório. E aí para o aquátlon adulto, 3.000 e 1.500 metros o uso é opcional, né? Mas a gente recomenda o uso. Em relação a pacer, tanto na corrida quanto na corrida do aquátlon, é proibido, né? Então a gente só reforça aqui no congresso técnico que é proibido, isso consta do regulamento, então não pode correr com um cachorro, por exemplo, ou alguém acompanhando o atleta, né? Seja alguém correndo junto ou com bicicleta, com patinete elétrico, motinha, enfim, é proibido esse uso. E aí se a gente identificar ou se alguém denunciar com algum vídeo, a gente desclassifica o atleta. Em relação ao aquecimento da natação, também, né, recomendação prévia que é proibido o aquecimento na área da prova, né? Então dentro do percurso da prova é proibido esse aquecimento na água, então não pode lá contornar boia enquanto estiver aquecendo, muito menos acessar ali o funil de chegada durante o seu aquecimento, né? Então enquanto estiver acontecendo as provas é proibido esse acesso. E aí quem for aquecer, a gente orienta que possa aquecer sempre do lado oposto aonde está o percurso da natação. E aí ressaltando, né, para finalizar, ressaltando a nossa orientação de segurança, né, nós somos atletas amadores, a gente ainda assim a gente compete e a gente precisa ter essa consciência do cuidado com a saúde, do cuidado com a prática esportiva. Então assim, a gente vai competir, mesmo que a gente seja amador, a gente precisa ter esse cuidado, essa atenção para a prática do esporte, né? Então recomendamos aí que a gente não faça uso, né, tenha uma alimentação exacerbada na noite anterior, não faça uso de bebida alcoólica na noite anterior, né? Tenha ali uma boa noite de sono, de descanso, para que possa competir com uma boa condição de saúde e não venha a ocorrer algum mal-estar, algum desconforto, algum problema mais grave de saúde durante a prova, né? A gente tem toda uma equipe de segurança, equipe médica de apoio, mas a gente também passa essa orientação que o atleta também precisa fazer a sua parte, ter entendimento de que por mais que seja uma prova numa distância curta, numa prova amadora, mas tem também um desgaste físico e emocional, também vai estar bem calor, né? Então isso também acaba influenciando na condição física do atleta. Então é preciso a gente ter esse cuidado tanto no dia do evento ali, né? Ter um café da manhã leve, equilibrado, e principalmente na noite anterior também ter esse cuidado aí em termos de alimentação, de descanso, para que possa ter de fato uma excelente experiência durante o evento, durante a competição, e que todo mundo possa continuar com saúde bem aí para seguir na sua jornada. Em relação ao congresso técnico, essas são as principais informações que a gente tem para passar. A gente, né, os nossos canais de comunicação, o WhatsApp, o Instagram, a gente continua aberto caso algum atleta tenha alguma dúvida. E aí também todas as informações a mais estão no nosso site ou no regulamento. No mais, desejo aí um bom final de semana para todos. Quem vai de fora para a prova, uma boa viagem, e a gente se encontra domingo aí na praia de Guaratuba, na praia central de Guaratuba, para a segunda etapa aí do Circuito Ocean na temporada 2026. Forte abraço a todos.